Olá, gente boa, paz, graça e bem a todos vocês que estão aí. É um prazer enorme poder estar aqui e compartilhar um pouco desse momento gostoso, é um momento maravilhoso. Sempre costumo dizer que o melhor prazer da vida é poder falar de coisas boas. E de todas as coisas boas, o bom é falar do que é bom. E é bom falar de Deus, é bom falar do que é bom. E eu quero compartilhar com você algo de bom que Deus trouxe ao meu coração, à minha vida. Tem compartilhado com um número enorme de pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho conhecido, tenho tido a oportunidade, o privilégio de compartilhar isso. E eu quero, para começar esse nosso bate-papo, essa conversa agradável com você que está aí me vendo agora, eu quero te convidar só para a gente ter um texto de referência para esse bate-papo, para essa ideia, porque nós vamos estar conversando aqui, ter um norte. Eu quero convidar você para um texto extremamente conhecido, um texto do livro de Romanos, capítulo 12, que tem muito a ver com esse bate-papo rápido que a gente vai ter aqui, tá ok? Então eu quero ler para você e diz o seguinte: Romanos 12, 17: não tomeis a ninguém por mal, esforçai-vos fazendo bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre tua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esse é um texto que traz algo muito bom para a nossa vida e é um texto que me faz viajar um pouco atrás no tempo e lembrar da história de José. José, filho de Jacó, um filho extremamente querido pelo pai, e tinha um irmão, que era o único irmão que ele tinha por parte de mãe, Benjamim, mas ele tinha outros irmãos com as outras mulheres que Jacó tinha, só que ele era o filho dos olhos do pai. O pai o queria muito bem, porque era o filho da sua velhice. Só que Jacó ele ia com os irmãos trabalhar e trazia as notícias de tudo o que acontecia, quem fez bem feito, quem fez mal feito. E também ele era muito querido pelo pai e os irmãos não viam aquilo com bons olhos. Então começou-se a gerar algo no coração dos irmãos em relação a José. E o pai deu-lhe túnica, deu-lhe presente, deu várias outras coisas. Mas José teve um sonho. E nesse sonho José viu que os seus irmãos se inclinavam perante ele, também o pai e a mãe. E acharam isso um absurdo. Quem esse cara pensa que é? Quem ele acha que é? Que altivez é essa? E mais uma vez entrou no coração deles raiva, inveja, maldades, rancor, uma série infinita de coisas ruins. E eles tramaram quando iam a outro dia para o campo, tramaram pegar ele, amarrá-lo e matá-lo. Mas a história não foi bem essa, eles não conseguiram fazer isso e venderam como um escravo para o Egito. E ele se foi. E você conhece a narrativa a partir do livro de Gênesis do 37 ao 50, você tem toda a narrativa dessa história. Mas onde eu quero chegar é que José foi como escravo para o Egito. Chegando no Egito, ele teve oportunidade. E ele aproveitou toda a oportunidade que ele teve. Ele se tornou o número 2. Abaixo de Faraó, ele mandava em todo o Egito. Justamente porque lá também ele teve sonhos e soube interpretá-los. E se tornou alguém muito poderoso. E a Bíblia narra que houve fome naquela terra, houve 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E José teve a interpretação de dizer, olha, né, na fartura, junta em muita abundância, enche todos os celeiros, para quando vier a escassez nós termos alimento. Só que houve fome em toda a terra. E o que aconteceu? Seus irmãos vieram até o Egito, pedir por ajuda, clamar por ajuda. E quem eles encontraram? José. Eles não reconheceram seu irmão 10 anos depois, através das suas vestimentas egípcias, todo aquele costume egípcio. Você vai se adequando ao ambiente que você está. E José estava completamente adequado a uma vestimenta, a uma forma de se falar, de se expressar, de se maquiar, completamente egípcia. E eles não reconheceram José. Mas José, é claro, os reconheceu. José olhou para aqueles irmãos que vieram se ajoelhar, pedindo por ajuda, clamando por ajuda, por alimento. E ele olha para eles e eu acredito que o que passa na mente de José é justamente o que passa na mente de toda pessoa que tem a oportunidade de olhar para quem lhe magoou, quem lhe feriu, quem lhe machucou, quem lhe causou um dano. Ele olhou para aqueles irmãos e ali ele teve a oportunidade
de retribuí-los com a vingança. A vingança que muitos de nós chamamos de justiça própria. Eu vou fazer justiça agora com eles. Eles me venderam como escravo. Eles não sabem o sofrimento que eu passei, longe da minha mãe, da minha família, da minha terra, dos meus entes queridos, longe da minha cama aquecida, do meu cobertor, da minha casa, do meu alimento. 10 anos eu vim para cá, 10 anos se passaram. E agora eu tenho a oportunidade deles ajoelhados, eu me vingar. Mas eu quero dizer para você 2 motivos porque José não se vingou, porque José não cometeu a justiça própria. Primeiro ponto, eu quero dizer para você que José não se vingou porque ele não quis se nivelar no nível da maldade, daqueles que cometeram maldade com ele. Ele não quis baixar o seu nível para um nível extremamente baixo, abaixo da mediocridade, porque nem a média era. Ele não quis se rebaixar a um nível de maldade, não quis se igualar aos seus irmãos que fizeram com ele. Isso foi algo muito importante, porque José está dizendo que é melhor ter as pessoas do que querer cometer vingança. Em outras palavras, José disse, entre a vingança e a minha família, eu prefiro minha família. Entre a justiça que eu poderia cometer com as próprias mãos, eu prefiro a família. José nos dá uma lição muito importante. Eu quero dizer para você que tem mágoa de alguém, que está rancoroso com alguém, que alguém que te cometeu um mal, isso te causou um dano muito grande. Eu quero dizer para você que entre a mágoa, a maldade, entre o rancor e o ódio, escolha pessoas, escolha perdoar. O perdão, ele é uma cura para si mesmo. Ele é uma cura minha, interna, profunda aqui dentro, aonde eu posso andar em paz, eu posso andar tranquilo. Porque aquele que guarda mágoa, perdão, rancor, quer fazer justiça, ele está engaiolado, ele está preso nessa maldade que tomou e se instalou dentro dele. Esse foi o primeiro ponto que é impressionante, como José nos ensina muito. A segunda coisa que José fez, que é extremamente profunda, eu quero que você guarde isso no seu coração, é que José, ele não se vingou, porque o pior mal que o malvado pode causar a nós é nos tornando mal igual a ele. José não queria ser definido pela maldade. Ele não queria ser definido pelos aqueles irmãos que ali chegaram, pela maldade que ele poderia exercer com eles. Mas ele queria ser definido pela bondade, pelo amor, pela misericórdia. Ele queria ser definido justamente ao oposto do que fizeram com ele. Eu não estou dizendo para você que foi fácil para José. A Bíblia diz que ele se retirou, ele chorou, ele clamou, ele sentiu coisas profundas nele. Mas ao ele voltar, ele optou pela família, ele optou pelas pessoas. E esse segundo ponto ele é muito mais profundo, porque é justamente isso que acontece. E quando nós lemos o texto, que é extremamente claro, objetivo e direto, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Pois a pior maldade que o maldoso causa na gente é nos tornando mal igual a ele. A vida de José, o exemplo de José torna isso. Esse rancor, esse quartinho reservado na alma, no coração, nas lembranças maldosas de que alguém te causou algo, o ódio que você ficou, o rancor, a mágoa, a raiva, você está carregando tudo isso com você, porque você preferiu isso e não as pessoas. E quando nós permitimos que o mal se instale em nós, quando nós permitimos que a vingança, o senso de justiça próprio, esse rancor, nós nos aproximamos de um lugar muito perto chamado solidão. Nós vamos para esse lugar chamado solidão, sozinho. Eu cito o exemplo de uma jovem que ligou para o pastor no domingo à noite, 11h30 da noite. Pastor, eu não queria dormir e deixar o meu aniversário passar sem que eu não recebesse uma oração e o parabéns de ninguém. Ele falou, como assim? Eu não recebi os parabéns e nenhuma oração. E ele perguntou, onde estão seus pais? Ela disse, eu rompi com eles, eu não tenho relacionamento com eles. E onde estão os seus irmãos? Eu também rompi com meus irmãos. E onde estão seus amigos? Ela disse, eu não tenho amigos, se eu tivesse eles teriam ligados. E aquele pastor olha para ela e responde, disse, eu não posso te dar parabéns tendo a vida que você tem. Eu não tenho que te parabenizar, o que eu posso fazer é orar por você. Porque, gente, quando a gente guarda mágoa, rancor, raiva,
o lugar mais próximo que a gente tem é a solidão. E José fez o oposto. José ele preferiu a família do que a vingança. Ele preferiu o lar do que o ódio, do que o rancor, do que a mágoa. E muitos de nós estamos caminhando dia após dia com mágoa, rancores, dores, carregando isso se torna um fardo, algo tão pesado. E não é isso que Deus quer da nossa vida. Pelo contrário, a gente deve pagar o mal com o bem. Jesus disse, se puder, tenha paz com todos os homens. Queridos, essa palavra ela é uma iluminação para o nosso caminhar, os nossos pés no chão, o nosso olhar à frente e seguir a Cristo. Essa palavra ela é muito esclarecedora para o estado que nós estamos hoje. É um livro do Antigo Testamento que eu citei a história de José, mas também li o Novo Testamento falando da nossa atitude, como devemos proceder, mas o principal é como você quer ser definido. Você quer ser definido como uma pessoa que guarda mágoas, que guarda rancores, que guarda ódio, que quer se vingar? Ou você quer ser definido por uma pessoa que paga o mal com o bem? Você quer ser definido por alguém que ama? Porque a definição que eu tenho de Deus é um Deus que me ama, que a misericórdia se renova todas as manhãs. Um Deus que é compassivo, paciente, longânimo, benigno. Um Deus que me ama. Um Deus que tem paciência de quando eu erro, filho, acerta, o caminho é esse. Não é um Deus que vai segurar na minha mão para me atravessar a rua, me gerando infantilidade. Não, Ele vai dizer, atravessa a rua agora. Vá, eu sou contigo. Queridos, como você quer ser definido? Você quer ser definido pela vingança ou pelo amor? Você quer ser definido pela comunhão com a família ou pela solidão? É uma opção sua, mas as cartas estão à mesa e Jesus é extremamente claro. Jesus ele não deixa dúvida nenhuma, Deus não deixa dúvida alguma. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido a profundidade disso, e eu espero que essa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele vá onde ninguém vá, entre juntas e medulas, entre alma e espírito. E essa palavra ela penetre em você e ela entre. E se há alguém que você precisa perdoar, perdoe. Se há alguém que você precisa procurar, procure. Se há alguém que você precisa abraçar, abrace. Porque abraços curam. Curam e muito. Essa palavra é perdão que cura. Por isso, o mais importante da vida é não ir para um lugar chamado solidão, pelo contrário. É você abrir mão de tudo isso que te causaram. Os danos que te causaram, as mágoas que te fizeram. Escolha as pessoas e não a vingança, a justiça, o ódio ou o rancor. Estou muito feliz de compartilhar essa palavra com você. Para mim é uma alegria imensa poder desfrutar desse momento aqui da palavra de Deus com você. Que Deus continue abençoando a todos vocês, que a graça dele permaneça sobre todos vocês. E até mais, a gente volta, se Deus quiser, com um novo bate-papo com você. Graça, paz e bem de Deus a todos.